Você aí quer se tornar um mestre Pokémon no Pokémon TCG, né? O Trend Card Game? Então, esse é o vídeo certo para você que está iniciando nesse mundo. Você está vendo aí vários vídeos no YouTube, ouviu de amigos esse mundo de Pokémon TCG, de abrir pacotinhos, mas você quer aprender o tabletop, né? O jogo do TCG, o físico, ou seja, o TCG Live, né? As mesmas regras. Você quer entrar nesse mundo? Esse é o vídeo certo para você. Vamos pegar aqui, primeiramente, as nossas cartas, né? Que fazem parte aí do mundo TCG. Essas cartas que fazem o jogo de Pokémon acontecer. Opa, caiu aqui, mas tá tudo certo, né? Vamos lá, vamos ajeitar aqui nossas cartas. Focar aqui, ó. Focar em nossas cartas, olha só. Hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender como jogar com essas cartinhas aqui e montar o seu deck, tá bom? Tudo isso nesse vídeo. Então, bora lá. Então, vamos aprender primeiramente o básico. As cartas Pokémon têm três estilos principais de cartas, né? Que são cartas Pokémon, como essas, que são realmente Pokémons com HP, né? Que é o PS, com o nome do Pokémon, o estilo, né? Se é Pokémon básico, né? O estilo também no caso do tipo, né? Tipo lutador. Aqui eu tenho, por exemplo, um tipo água, né? E aqui tem o estágio de evolução, aí tem o ataque, né? Então esse é um estilo, né? Basicamente. Eu vou explicar mais a fundo mais pra frente do vídeo. Esse aqui é o Pokémon. Existem as cartas Treinador. Vocês podem ver que todas têm escrito Treinador aqui em cima, ou no lado esquerdo, ou no lado direito. Isso varia conforme o ano da carta, né? E aí vamos explicar, dentro do Treinador, tem vários estilos, né, de treinadores. Tem o Apoiador, ó, tá aqui escrito em vermelho. Se a câmera decidir focar. Aí, ó, Apoiador. Esse é um estilo de carta Treinador. E o Apoiador tem um custo que você só pode usar uma carta de Apoiador por turno, né? Você tem um turno para você fazer suas jogadas. Aí você só pode jogar um Apoiador por turno. Quando você jogar o Apoiador do turno, fizer tudo que você precisa fazer, você ataca com seu Pokémon e aí acaba o seu turno e vai pro oponente. Quando o oponente decidir passar ou então atacar, assim que ele executar o ataque, acabou o turno dele e volta para você. E você pode usar o outro apoiador. Então, basicamente, esse é o apoiador, que são provavelmente, a maioria das vezes, o efeito mais forte, por isso que só pode usar um por turno, né? Você pode ter vários apoiadores, mas só pode usar um por turno. Importante, quando você vai montar o seu deck, você pode ter 4 cópias de cada carta. Por exemplo, aqui tem 3 Ordem da Chefia, é o nome, né? A foto muda conforme a coleção, né? Mas o nome da carta, Ordem da Chefia, você pode ter 4 no deck. Então é importante isso, você pode ter 4 cartas iguais no deck, tá bom? Exceto energias pode ter mais. Mas todas as outras cartas, seja treinador, Pokémon, é 4 por deck. Então você pode ter vários apoiadores diferentes, né? Por exemplo, aqui tem esse aqui, tem vários diferentes aqui, né? Apoiadores. Mas você pode ter 4 cópias iguais. Aí depois de treinadores temos também, ó, treinador igual, mas só que agora é item. A diferença do item é que você pode jogar quantas cartas de item quiser durante o seu turno. Você pode jogar 20, 30 apoiador não, né? Item, né, do seu turno que não tem problema. Aí, mesma coisa, né? 4 cópias iguais, né? No deck. E aí temos o treinador estádio. Que aí você também só pode jogar uma carta de estádio durante o seu turno. E aí você vai colocar no seu campo ativo, assim, vai baixar, né, no campo ali, né? No caso, como aqui temos um tabletop, né? No Mega Lucario aqui, você vai baixar. E aí o estádio você baixou, mas o oponente pode usar também. O estádio é de uso de ambos os jogadores, né? Podem fazer uso do efeito do estádio, tá bom? Então, a estratégia vai rodar em cima de um estádio que seja melhor para você do que para o seu oponente, né? Aí, ambos vão usar o estádio. Também pode 4 cópias iguais do mesmo estádio. Você só pode jogar um por turno. E se já tiver uma montanha da gravidade, se tiver esse estádio, você tem esse na mão, você não pode usar esse estádio que está na sua mão. Você não pode trocar o estádio com o mesmo nome. Isso vale também para o seu oponente. E só pode ter um estádio em campo. Então, se o seu oponente quer baixar um estádio, esse teu que você baixou vai pro lixo, vai pro descarte. No caso,
ali na partida, né? No descarte, no caso, né? Para ser mais técnico aí. Além dessas cartas, temos mais treinadores que eu vou estar trazendo aqui, tá bom? Tá aqui no meu deck, vou pegar aqui. Que no caso são essas. Essa aqui tá como item também, mas hoje em dia não tá mais item, né? Ela tá escrita aqui embaixo, ó, ferramenta Pokémon. Hoje em dia as cartas mais novas, essa aqui já é uma carta mais antiga, mas as cartas mais novas tá escrito ferramenta aqui em cima, né? No caso aqui tá escrito treinador e ferramenta aqui desse lado. Então, aí nesse caso aqui as cartas mais antigas estão escritas aqui, tá bom? E depois de ferramenta temos as treinadores, que no caso essa aqui, ó, ferramenta Pokémon também. Só que a diferença é que você pode ver pela coloração. Ela tem uma escrita aqui que vai ficar meio ruim para assistir no vídeo, mas tá escrita aqui Ace Spec. Tem várias Ace Spec, né, no jogo, mas você só pode ter uma cópia de Ace Spec e só uma Ace Spec. Eu tenho duas Ace Spec aqui que eu vou mostrar para vocês, espera aí. No caso aqui, tenho duas Ace Spec diferentes. Tanto que essa aqui é um item e essa aqui é uma ferramenta. Eu posso ter as duas no meu deck, mas tendo só uma cópia de cada? Não. Você tem duas Ace Spec no seu baralho, só pode conter uma Ace Spec, tá bom? Esse é o custo, né, desse spec. Geralmente elas têm um efeito muito forte, né, que vai centralizar, né, você vai criar uma estratégia com base nessa carta para o seu deck. Então por isso que você só pode ter uma Ace Spec no geral, mesmo que você tenha várias Ace Specs na sua casa ali para montar os baralhos, você só pode conter uma pro seu deck, tá bom? E aí, depois das Ace Specs, né, depois dessas cartas treinadores que a gente viu, né, a gente viu Pokémon, treinadores, agora vamos para a última, que são as energias, né, as energias básicas. Essa, como eu falei, não tem custo de 4, você pode pôr 20 cartas de energias, 30 cartas de energias, claro que não é o comum, mas você pode colocar quantas energias quiser. Mas também, além delas, tem as energias especiais. Essas são energias, né? Elas geram energias para o seu Pokémon, mas ela é especial porque tem um efeito adicional. Essas energias especiais você só pode ter 4 por deck, tá bom? Importante salientar isso. Então vamos agora à explicação mais a funda dos Pokémons, né? Então, agora que explicamos esses 3 tipos de cartas, vamos à explicação mais a funda, né, desses Pokémons. Vamos pegar aqui o caso do Makuhita e do Hariyama, tá bom? São duas cartas diferentes, são dois Pokémons diferentes. Começando aqui pelo Makuhita. Então aqui temos a foto do Pokémon, né? Temos aqui algumas informações básicas ali do Pokémon, no caso, para quem assiste o Pokémon anime, né? Vai gostar até, né? Tem a informação dele na Pokédex, que Pokémon ele é, a altura, o peso, né? São informações que não importam para o jogo, mas estão aqui pra gente que gosta de conhecer, né, o Pokémon, quer saber a altura, o peso dele, enfim. Agora vamos para as informações de jogo, né? Tá aqui o nome dele, a evolução, no caso o estágio 1 é o básico, tem o estágio 2 e tem o estágio 3, tá bom? O PS é a vida que ele tem, e aqui embaixo tem os ataques dele, né? E no caso desse Pokémon, ele tem 2 ataques, né? Que é o Soco Saca-Rolha, 10 de dano, e Confrontar, 30 de dano. Por que que precisa de energias? Porque todo ataque tem um custo, na maioria das vezes, né? Esse ataque aqui tem um custo de 1 energia para dar 10 de dano. O outro ataque, 2 energias para 30 de dano, tá bom? Então, as energias servem para você conseguir atacar. Só que é importante, você pode baixar uma energia por turno da sua mão para os seus Pokémons. Então, você liga somente uma energia por turno. Então, você tem que ligar sabiamente as suas energias. Além disso, tem algumas outras informações, como aqui embaixo, fraqueza. Esse Pokémon tem fraqueza. A maioria dos Pokémons tem fraqueza a algum Pokémon, a algum tipo, no caso, né? Então, os únicos Pokémons que não tem fraqueza são os tipo dragão, que não tem nenhum tipo de fraqueza escrita aqui, né? No caso, os Pokémons tipo lutador, a maioria são ou psíquico, que é esse aqui, ou tipo grama, tá bom? A fraqueza você toma vezes 2. Digamos que eu tivesse aqui um Makuhita psíquico. Então, vezes 12, se ele desse o confrontar em vez de 30, na fraqueza dobraria esse valor para 60. Então, a fraqueza é algo que acaba com os seus decks, geralmente. Também tem informação de resistência. No caso, esse Pokémon não tem. Mas tem Pokémons que tem resistência. Ele toma menos 30 de dano daí de certo tipo, tá bom? Além disso, tem o custo de recuo. No caso, o recuo é
vou explicar mais pra frente no vídeo, tá? Vai ficar meio complicado de explicar agora, então mais pra frente no vídeo eu vou explicar esse custo de recuo. Você tem esse Pokémon aqui baixado, você baixou num turno. Você aí tem o estágio 1 dele, você vai ver até aqui em cima que tá escrito Evolui de Makuhita. Então vamos lá, você baixou uma Makuhita. Você tem que esperar um turno. Você tem que esperar o outro turno passar, né? Você jogou aqui o Makuhita da sua mão, fez toda a sua jogada, jogou o apoiador do turno, botou energia, bateu no oponente. Aí o oponente vai jogar. Aí o oponente jogou, fez tudo dele. Jogou os itens dele, jogou energia, jogou apoiador, bateu em você. Agora é seu turno. E agora você pode evoluir o Pokémon, tá bom? Hariyama. Esse é um Pokémon estágio 1, porque ele é evoluído já. Ele tem o PS, né, a vida de 150. Então, quanto maior a evolução, mais vida ele tende a ganhar, né? De novo, tem as informações dele. E esse caso, o Pokémon tem uma habilidade. Todos os Pokémons que têm uma habilidade, na maioria das vezes, vai ter somente um ataque. Se não tem habilidade, ele vai ter 2 ataques. Na maioria das vezes, tá bom, rapaziada? A habilidade dele aqui vai estar aqui, é uma habilidade. A habilidade vai se auto-explicar aqui no texto, né? Por exemplo, esse aqui é uma vez durante o seu turno. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão para evoluir esse Pokémon, no caso para evoluir do Makuhita, você poderá usar essa habilidade. Ou seja, você só usa a habilidade dele quando você evolui. Mas tem vários tipos de habilidades, né? Esse é só a habilidade deste Pokémon, mas tem habilidades que você pode usar uma vez por turno, toda vez que ele estiver durante a partida ali, né? Tem efeitos que não acumulam, tem efeitos que acumulam, enfim. Vocês vão lendo o texto da habilidade do seu Pokémon que você tem aí, você vai descobrindo, né? A habilidade desse é quando você evoluir, você manda um Pokémon no banco do seu oponente para o campo ativo. Depois tem um ataque com custo de 3 energias, 210 de dano. Mas, em contrapartida, esse Pokémon também causa 70 pontos de dano a si mesmo, tá bom? Aí temos a fraqueza, resistência e o custo de recuo. Importante, letrinha bem miúda aqui, tem um I aqui, né? Deixa eu ver outra carta aqui. Aqui tem um H, né? Vocês conseguem ver aí. E aqui tem um J. Todas as cartas têm números. Números não, tem letras. Como o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Beleza? Seguem esse padrão, seguem essa sequência do alfabeto. Todos os anos lançam cartas das mesmas letras. Só que é importante ressaltar que no Pokémon o ano começa em março. Por exemplo, em março, a partir de março desse ano, 2026, até março de 2027, só vão lançar cartas J. Em 2025, só lançou cartas I. Em 2024, só cartas H, tá bom? Então, você vai jogar sempre 3 anos. Sempre 3 letras. Então, por exemplo, agora tá jogando H, I, J, tá bom? Então, é importante ressaltar também isso. Mas, Leonardo, você tem cartas aqui antigas, né? Você tem a carta aqui D. Por que pode usar essa aqui? Porque essa aqui são reprints, que chamamos, né? Que é quando a carta tem o mesmo nome, o mesmo efeito, igual antigamente, né? Então, por exemplo, essa aqui é um exemplo, ó. Essa aqui é uma carta G e tem a carta, claro, mais novas, mais recente. Vou usar aqui um exemplo melhor ainda que é o Ordem da Chefia que eu tenho aqui, ó. Carta G também. Mas, enfim, é que são todos reprints, né? Tem cartas atuais das coleções mais novas que tem esse mesmo efeito, com esse mesmo nome, é igual o texto, só é uma coleção antiga, mas é o mesmo efeito. Então você pode, nesse caso, é permitido por ser um reprint, tá bom? Então é isso, explicamos agora os termos técnicos, vamos agora para realmente a montagem do deck. Então vamos lá, temos aqui um deck montado, que é o meu deck. Ele tá, claro, bonitinho, né, com um sleevezinho bonito, mas isso é só estética, né, para você montar não precisa. No caso, esse sleeve aqui é só estética, né, mas ter um sleeve é muito importante, tá bom, rapaziada? Sleeve é um protetor de plástico que protege as cartas para não danificar as cartas enquanto você tá jogando e também ajuda a embaralhar mais fácil. Olha só como é que as cartas deslizam aqui, ó, bem mais fácil do que se não tivesse nada, nenhum sleeve, né? Então vamos lá. Você montou seu deck, né? Quer dizer, você quer montar seu deck. Como montar, né? Primeiro coisa, o seu deck tem que ter obrigatoriamente 60 cartas. Obrigatoriamente, o teu deck precisa ter pelo menos um Pokémon básico. E o resto é a sua
imaginação, a sua forma de querer realmente montar um baralho. Importante, você precisa, obviamente, ter energias para bater. Então, não é obrigado ter, mas, obviamente, você vai colocar energias para conseguir atacar. Importante ter um número razoável de pokémons básicos. Vamos simular aqui um início de partida, né? Como começa a partida? Primeiro, um dos dois jogadores vai jogar um dado ou um cara e coroa. Um vai jogar, o outro vai escolher. O outro vai escolher cara ou coroa, ou ímpar ou par. Aí o outro vai jogar. Quem ganha, se o cara acertou, né? Ele escolheu o cara, escolheu o ímpar e ganhou ali na moeda ou no dado, ele vai escolher se quer iniciar, ser o primeiro a jogar ou o segundo a jogar. Ele definiu que vai ser o primeiro a jogar. Então, beleza. Embaralhou. Você embaralhou o baralho. Você, como uma boa prática, você oferece o seu baralho para o oponente. O oponente pode simplesmente tocar, que aí você vai só continuar a vida. Ele pode querer cortar, ou ele pode querer dar uma checada, que é uma embaralhada assim. Ó. Ele vai poder fazer qualquer um dessas formas aqui. Que é o quê? Pro oponente dar aquela checada, né? Pra confirmar que você não adulterou ali as cartas, que você pode vir na ordem que você quer, enfim. Beleza, fez isso. Você vai pegar aqui no topo do seu deck 7 cartas, ó. 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Simples, né? Bem simples. Pegou as 7 cartas, você vai olhar na sua mão aqui. Por que é importante ter pokémons básicos? Porque você não tem nada na sua mesa, né? O que você vai baixar? Pokémons básicos. Você só pode baixar Pokémons básicos. Pokémons de evolução, como esse aqui, estágio 1, estágio 1, eles não podem ser baixados agora. Então você vai baixar de cabeça para baixo. Eu botei aqui o Rio. Beleza, veio o Pokémon básico. Pega aqui o topo do deck. Você vai separar aqui no canto 6 cartas viradas para baixo, tá bom? Beleza? O que são essas cartas? São chamadas de cartas prêmio. Cartas de prêmio. Fechou? Já explico a funcionalidade dessas cartas. Agora você vai perguntar para o seu oponente ou vai ver se ele abaixou a carta da mesa. Se ele não baixou nenhum Pokémon básico, ou se caso você não baixou nenhum Pokémon básico, você vai pegar a sua mão e embaralhar de volta, tá? E inclusive essas cartas aqui, tá? Você só faz isso se veio Pokémon básico. Se seu oponente não tem Pokémon básico, ele teve que embaralhar a mão, você sempre vai botar um dado aqui. Para cada vez que ele embaralhar a mão, para até conseguir um Pokémon básico, você vai aumentar o número desse dado aqui. Ele achou o Pokémon básico? Digamos que ele teve que comprar 3 mãos novas. Você pode escolher comprar entre nenhuma, né? 0, 1, 2 ou 3 cartas a mais. Então, digamos que ele comprou 3, você vai comprar 3 cartas a mais. Ainda está nesse turno aqui de baixar Pokémon. Veio mais um Pokémon básico? Você pode decidir baixar esse Pokémon básico aqui. Digamos que o oponente decidiu que você começa. Então, ele disse, já terminou ali, beleza. Boa sorte, começa a jogar, né? Aí você baixa. Você tá vendo que tem um Pokémon aqui na frente e um Pokémon aqui atrás. Vamos comprar, toda vez que começa o seu turno, você compra, é a carta do turno. Você pode até falar pro oponente, ó, comprei a carta do turno, ou draw, né? Enfim. Então vamos lá. Eu tenho bastante coisa aqui pra gente fazer, ó. Eu posso dar aqui baixar um Pokémon, beleza. Tem aqui uma Ultra Ball, que é um item, ou seja, eu posso baixar várias vezes. Tem aqui um estádio, vamos dizer aqui, quis baixar o estádio, baixei aqui. Aí eu tenho várias cartas de item aqui, tem o apoiador e tem o Pokémon, né? Fechou? Fechou. Vou usar uma Ultra Ball aqui, por exemplo. Né? Você vai ler o texto da carta. Você só pode usar essa carta se descartar outras 2 cartas da sua mão. Procure por Pokémon no seu baralho, revele-o e coloque na sua mão. Vou descartar, por exemplo, um Mega Lucario e uma substituição. E aí, vou usar o efeito dela, né? Uma boa prática, aqui no caso, seria o descarte, né? No caso aqui está o seu deck. Embaixo do deck fica o descarte. As cartas que você já usou, você bota aqui embaixo. Mas uma boa prática é você botar aqui no centro da mesa para o oponente estar vendo o que você está fazendo. No caso, eu dei uma Ultra Ball, mostrei ali meus 2 descartes. E aí vou procurar um Pokémon à minha escolha. Sei lá, vou trazer aqui um exemplo, o Makuhita. Beleza. Vou embaralhar aqui. Toda vez que você mexe no baralho, você, óbvio, tem a informação de a ordem das cartas que tá. Então, obviamente, você precisa embaralhar em seguida. Embaralhou o baralho, uma boa prática. Sempre dá para o seu oponente cortar. O efeito da Ultra Ball é levar a sua mão. Então, usou o efeito.
pode botar no descarte, baixar aqui. Existe o Pokémon ativo, que é o Pokémon que está na frente, e os Pokémons do banco. Você pode ter até 5 Pokémons baixados no banco, tá bom? O Pokémon ativo é o único Pokémon que pode atacar o Pokémon do oponente. O dos bancos, não. Por isso é importante o custo de recuo que eu estava falando antes. Para você levar um Pokémon que está nativo e recuar para o banco, né? Justamente o nome recuar, né? Recuo tem esse custo. No caso de uma corrida que a gente viu, era duas estrelas, criou 2 energias. Então, para ele ir do ativo para o banco, são 2 energias de qualquer tipo de energias, né? Então é importante isso, você ter essa mobilidade, né? Às vezes você, por exemplo, tomou dano nesse ativo, você quer recuar. Então, por isso, é importante você ter essa lógica aí. Por quê? Quando o seu Pokémon é derrotado, ou quando você derrota o Pokémon do oponente, ou seja, você dá um ataque que dá igual essa vida aqui, ou superior, você pega um prêmio. Por exemplo, esse Pokémon aqui bate 30. Então, bati 30, passou meu turno. Bati 30 de novo, passou meu turno, bati 30 de novo. Já foi em 90, vai acumulando, né? Então, aí você derrotou um Pokémon de 80 ou 90 de vida do adversário, tá bom? Então, digamos, eu fiz tudo que eu queria aqui. O apoiador é importante. Você é o primeiro a jogar não pode dar apoiador, nem dar o ataque, tá? O primeiro a jogar não pode fazer isso. Aí o oponente fez toda a jogada dele, minha vez. Comprei a carta do turno. Vou usar, sei lá, uma maca para trazer o meu Mega Lucario que eu descartei, o efeito dela. Ah, é importante, né? Eu teria ligado, obviamente, a energia que estava na minha mão no meu primeiro turno. Agora é meu segundo. Sei lá, vou dar aqui Gongo para usar o efeito dele, de procurar uma energia ou um Pokémon básico. Vou pegar uma energia. No caso, eu não vou embaralhar agora, por quê? Porque eu vou usar novamente meu baralho, então eu não preciso embaralhar, porque senão vai só matar tempo, né? Então, beleza, usei efeito. E aí eu vou, como eu falei, eu vou usar a carta de novo, que eu vou dar Petrel, que o Petrel busca apoiadores, né? Enfim. Aí vou dar Petrel pra, digamos, sei lá, uma Lilian pro próximo turno. E aí vou embaralhar o baralho, né? E aí, beleza. Tenho aqui o Hariyama, posso evoluir mais de um Pokémon por turno, por exemplo. Hariyama usar uma habilidade e aí atacar com o meu Mega Lucario, que aí sim é os Pokémons com mais dano, tá bom? Eu expliquei aqui brevemente como funciona, né? Uma lógica aqui bem simples, realmente, para ensinar o básico, né, de Pokémon TCG. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é isso. Deixa o like, né, caso vocês gostarem desse estilo de vídeo, querem que eu traga mais vídeos explicativos assim para o Tabletop, tá bom? Qualquer dúvida, como eu falei, estou à disposição. Então, comenta aí, feedback também se vocês gostaram, né, ajuda demais. Sobre os decks, vou deixar um vídeo aqui no card, é um vídeo que já tem no canal sobre a minha tier list de decks. Se você está pensando em montar um deck de Pokémon TCG, tem lá a tier list dos melhores para você montar, tá bom? Fechou, rapaziada, é isso, valeu, é nóis, fui!